Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui com os irmãos para isso. Quero agradecer ao nosso querido irmão pelo convite, nossos queridos irmãos por nos ter recebido aqui, e quero dizer para os irmãos que essa data para mim é muito importante, é a história. Amanhã nós vamos completar, eu com minha esposa, 27 anos de casados, e casamos aqui neste púlpito. Era um pouquinho diferente, né? Era aquele púlpito ainda antigo, tinha um tablado aqui, era mais alto. A igreja modernizou, ficou bonita. Deus seja louvado. Nós, há 2 anos atrás, quando vínhamos de Curitiba para o Espírito Santo, e estávamos com pretensão de passar exatamente nessa data aqui. E falamos eu com a esposa, vamos passar lá numa quarta-feira e vamos tentar agradecer a Deus ali. E as coisas deram todas erradas e nós não conseguimos, passamos bem depois, com muita pressa, mas 2 anos depois o Senhor nos dá a graça de virmos completar mais este tão importante período de nossa vida aqui com os irmãos da igreja. Queridos irmãos, falando de história, eu estava ouvindo hoje uma reportagem que domingo, se não me falha a memória, Rio de Janeiro completa 450 anos de história, cidade do Rio de Janeiro. Então a igreja e a cidade estão fazendo história no mesmo período, não é verdade? Então nós estamos em festa aqui no Rio de Janeiro, porque a igreja de Deus tem essa data, a cidade também está em festa. Queremos falar sobre uma outra situação em que se conta período, a história da humanidade. Nós quero ver se eu não me enrolo com a tecnologia, né? Tecnologia geralmente às vezes dá um baile na gente, mas quero que os irmãos acompanhem. Eu não gosto muito de falar usando a mídia não, porque a gente fica muito preso, né? Eu gosto de falar mais solto, mas vamos tentar ver se a gente se controla aqui com a tecnologia. Então, a história do planeta seria muita petulância. Eu queria falar sobre a história do planeta, 6.000 anos, em 30 minutos. Na verdade, 30 minutos para falar sobre 6.000 anos é uma petulância nossa querermos falar sobre isso. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que a palavra inspirada, ela traz muitos fatos importantes para nós entendermos um pouco da história da humanidade. A humanidade, ela tem a sua história baseada na construção do planeta. A palavra de Deus, ela vem trazendo muitos fatos importantes que se deram nessa história. Nós sabemos perfeitamente que na história do ser humano, Deus, ele tem um detalhe interessante. Deus tem um detalhe que Deus tem, é que para ele cada 6 é trabalho e o 7º descanso. Vocês se lembram que na construção do planeta foi assim? Aqui não sei se nós estamos aqui acompanhando. Êxodo 20, versículo 6 apresenta isso aí. O outro texto, Êxodo 34, 21, apresenta também. Deuteronômio também apresenta. Então nós temos aqui vários textos da Bíblia que para nós reformistas isso aqui não é novidade. Todo mundo sabe que cada 6 é trabalho para Deus, 6 dias, né? E o 7º sempre para Deus é descanso. Vamos agora no caso dos anos. Vamos virar mais um slide? No caso dos anos, nós temos, o slide não passa, né? Os irmãos lá em cima, não sei se tem controle. Travou. Bom, no caso dos anos, nós vamos ler aqui pelo computador mesmo. Êxodo 21, versículo 2 apresenta que se comprasse um servo, 6 anos trabalharia e o 7º ano descansaria. Assim aconteceu também no caso da semeadura, no caso também de comprar um campo. Então 6 anos seria de trabalho e o 7º ano
descanso. Acontece que Deus também tem um propósito especial em relação ao planeta. O planeta ficou subordinado a Satanás. A palavra inspirada diz que Satanás usurpou o planeta. Carta aos Romanos diz assim a palavra de Deus: ou não sabeis vós que aquele a quem passais a obedecer desse mesmo sois servos? Uma vez que o homem passou a obedecer a Satanás, ele se tornou servo de Satanás. No livro Grande Conflito diz assim: durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro recebeu o povo de Deus. Então aqui aparece a palavra inspirada dando a imagem para nós de 6.000 anos em que Satanás estaria fazendo uma obra de extermínio na terra. E a palavra inspirada diz que esse tempo é o tempo que tem Deus dado a Satanás para cumprir o seu propósito. Encerrado esse tempo, então a palavra inspirada, o livro do Apocalipse, escreve 1.000 anos de descanso da terra, 1.000 anos sabáticos, e descreve então o Senhor agora colocando uma nova ordem na história do planeta, reconstruindo o planeta e fazendo tudo novo. Esta é a ordem que a palavra de Deus descreve. E para isso nós temos que fazer alguns cômputos, ou fazer um cômputo da história da humanidade. Quando você pega a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5 e você lê a genealogia, você vai encontrar ali fazendo referência até Noé. Aparece Noé enfrentando o dilúvio, aquela catástrofe global, e na história de Noé ele aparece então no ano 1656, quando o mundo então foi passado por aquela catástrofe. Depois nós passamos a contar uma outra era, depois do dilúvio, e chegamos até Abraão. Abraão ele aparece em cena na história aos 75 anos, quando ele recebeu a promessa divina, por volta do ano 2023, depois que a terra foi construída. Assim sendo, então, 1977 a.C., nós encontramos a história de Abraão. Abraão então recebeu o chamado divino e Deus dera a Abraão um período de 430 anos. Esse período de 430 anos seria o período em que Abraão estaria peregrino, ele estaria viajando por aquela terra que Deus prometeu a ele, mas não daria a ele, daria a sua posteridade, e Abraão então assim estaria com todos os seus. Esse período dos 430 anos, queridos irmãos, ele encerrou-se exatamente quando Moisés tira o povo de Israel do Egito. Êxodo 12, versículo 40, diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Capítulo 12, versículo 41, aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17, diz Paulo: e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, aqui faz uma nova afirmação, então de 430 anos. Bom, nós tínhamos o chamado de Abraão, 2023, nós temos mais 430 anos, portanto o êxodo se deu no ano 2453, ou seja, 1547 a.C. Agora a palavra inspirada diz que a partir do êxodo entra uma nova era. É importante nós entendermos que até o êxodo se deu a era patriarcal. Depois do êxodo veio a era profética,
em que Moisés aparece como o último patriarca e o primeiro profeta. O período dos juízes é um período em que a palavra inspirada apresenta ele de quase 450 anos. Eu não quero fazer referência ao texto aqui, mas uma hora abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, e você vai encontrar lá uma descrição que a palavra de Deus traz a respeito destes 448 anos, quase 450 anos. Portanto, nós tínhamos uma afirmação da palavra inspirada para 2453, e agora temos esse período aí de quase 450 anos. Assim, a palavra de Deus, ela vem trazendo a história dos juízes, mas a história dos juízes, o conto dos juízes, não apresenta de fato uma ordem, porque se escrevia alguma coisa e depois se perdia o que se havia escrito, e a palavra inspirada, então, ela não tem uma ordem direta desse período. É o período mais difícil de se computar a história da humanidade na Bíblia. Mas Paulo, aquele grande homem, conhecedor das Escrituras, que havia até tido um encontro com Cristo, ele tinha uma história mais apurada, e a palavra inspirada apresenta Paulo falando de quase 450 anos, cerca de 448 anos em que se passou o período dos juízes. Depois desse período, nós encontramos 3 eras, ou 3 períodos de 40 anos. No próprio livro de Atos, capítulo 13, você encontra um período que, quando você busca lá no Velho Testamento informação, você não acha. Por exemplo, o período de que Saul permaneceu como rei de Israel. Se você procurar em todos os arquivos da Bíblia do Velho Testamento, você não acha. Mas Paulo descreve que esse período foi de 40 anos. Nós encontramos um outro período de 40 anos que a palavra de Deus menciona, que foi Davi. Diz que Davi reinou 40 anos. E a palavra de Deus ainda faz referência que Salomão reinou 40 anos. Então você tem 40 de Davi, 40 de Saul e 40 anos de quem? Salomão. No tempo certo, Jesus nascia onde? Em Belém. Esses 4.000 anos acaba exatamente o nascimento de Cristo. Então o nascimento de Cristo se deu por uma ordem profética. Vocês se lembram do texto que foi lido aqui da introdução, né? Nós lemos Atos, 2 Pedro, capítulo 1, 19. Temos muito firme a palavra dos profetas, como uma luz que alumia. Então, queridos irmãos, a palavra dos profetas aqui apresenta que o período da era, a era mosaica, foi de 4.000 anos. Bom, nós precisamos chegar a quanto? Precisamos chegar a 6.000 anos. E nós estamos com quantos anos? 4.000 anos. Acontece que nós temos 2 calendários: o calendário juliano e o calendário gregoriano. O calendário gregoriano ele aparece numa ocasião em que um dos papas interessou-se muito por fazer o calendário. E agora então encomendou a um bispo que era muito preocupado com a questão, e esse bispo então começou a fazer o calendário que nós temos. Acontece que esse bispo então foi para Jerusalém, foi para a Judéia, reuniu todas as informações de Cristo. Só que as informações que ele recebeu de Cristo foram aquelas lá de Nazaré, quando Cristo passou a ser criado por Maria e José em Nazaré. E as informações então dali para frente, Gregório tomou e fez o nosso calendário gregoriano. Aqueles que tiverem oportunidade, comprem aquele livro, História do Calendário, um livreto pequeno, mas de muita informação. Aquele livro diz
que Gregório, então, agora, ele trouxe toda a história, mas esqueceu de um detalhe interessante. Quando Jesus foi para Nazaré, não foi quando ele nasceu. Quando Jesus foi para Nazaré, havia passado um detalhe interessante. Ele tinha ido para o Egito, e lá no Egito ele tinha passado quanto tempo? Cerca de 4 anos. Então, esses 4 anos ficaram perdidos na história entre o calendário grego-juliano e gregoriano. E a Igreja de Roma, a Igreja Católica, nunca admitiu esse erro. Mas João Paulo II, quando ele estava em seu trabalho, ele fez uma declaração que mudou o curso da história do calendário. Ele admitiu pela primeira vez que o calendário havia um erro de 4 anos. Está na revista Veja. Se você procurar na internet, você vai achar essa revista. Você vai achar esse artigo em que João Paulo II ele admite que existe um erro na contagem do calendário entre o calendário gregoriano, juliano e o calendário gregoriano. Então nós temos 4.000 anos antes de Cristo, nós temos mais entre o calendário gregoriano, juliano e gregoriano mais 4 anos, e nós temos mais a nossa era. Eu não sei quantas pessoas já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha em alguma escritura de terreno antiga, mas nas escrituras de terreno antiga, o cabeçalho dela era assim. Por exemplo, meu aniversário, minha data de nascimento é 11/6/59. Então dizia assim: no dia 11 de junho de 1959, na cidade de Estiva, Minas Gerais, nascia Daniel Carlos Carneiro. Ou ele tinha um terreno nessa localidade. Então os cartorários escreviam as certidões fazendo esse cabeçalho. 1959 foi o ano que eu nasci, o nascimento de Cristo. Então a nossa era, a era cristã, é baseada no nascimento de Cristo. Então nós temos do nascimento de Cristo para cá cerca de quantos anos? 2015 anos, não é isso? Temos 2015 anos esse ano. Nós temos 4 anos perdidos entre a era mosaica e a era cristã. Se temos 2015 com mais 4, 2019, com mais 4.000 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo hoje, pela palavra de Deus, pela história, o ano 6.019 anos. Essa é a data que nós temos da criação da Terra. Bom, mas aparentemente agora o nosso tipo de pensamentos, ele parece que entra em conflito com ele mesmo, porque nós estamos falando aqui de 6.000 anos de pecados, não é verdade? Nós estamos falando aqui que quando encerrar os 6.000 anos de pecado, Deus vem vindicar a sua obra, o seu trabalho e as obras de Satanás. E nós já temos 6.019 anos. Por que nós temos essa diferença de datas que são tão importantes para nós como povo de Deus, para nós nos nortearmos? Acontece um pequeno equívoco ou uma pequena situação que é necessário nós entendermos. As datas que nós temos da palavra de Deus, da história, são datas que contam a partir da criação da Terra. Os textos, que são cerca de 17 textos do Espírito de Profecia, que dizem respeito a 6.000 anos de pecado, eles datam a partir do pecado e não da criação. Eu não sei se eu fui claro para os irmãos. Então nós temos 6.019 anos da criação, mas nós não sabemos quantos anos Adão e Eva permaneceram fiéis no paraíso. Aí é onde está a grande questão. Jesus diz assim: o dia e a hora da vida de Jesus, ninguém sabe.
Nós temos dentro da contagem, tanto da palavra de Deus quanto da história, 6.019 anos. Mas nós não sabemos quantos anos Adão e sua companheira permaneceram fiéis no paraíso. E é isso que a palavra de Deus aqui ela vem mencionando para nós. A palavra inspirada diz, não apenas da profecia do tempo, mas a palavra de Deus, ela fala a respeito dos acontecimentos que teriam lugar nos dias da breve volta de Jesus. Queridos irmãos, é sobre isso que nós queremos falar amanhã. Então hoje nós estamos nos norteando no tempo, amanhã nós queremos nortear-nos nos acontecimentos, na sequência lógica de acontecimentos que terão lugar antes da vinda de Jesus. E para isso, queridos irmãos, nós queremos que Deus nos dê a graça para fazermos essa reflexão. 6.000 anos nós temos, a terra já está neste período, mas nós queremos dizer para os irmãos que estamos num breve período de tempo em que Deus nos dá a graça de nos prepararmos para a sua breve volta. Que Ele possa ser real na nossa vida, que possamos entender a história da humanidade, que possamos entender aonde estamos situados nessa história e possamos também fazer a preparação necessária para a sua breve volta. Amém.